Como você quer ser em 2019? O Google levantou as perguntas desse tipo mais comuns em 2018 e o resultado é bastante revelador sobre o que as pessoas querem para si. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra e pesquisador em São Paulo. Antes de tudo, se você gosta dos assuntos aqui do canal, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos, para receber as notificações. Curta também a página do Facebook Psiquiatra Fernando Fernando e me siga no Instagram, todos Psiquiatra Fernando Fernandes. Dados divulgados recentemente pelo Google são bastante reveladores do comportamento das pessoas na internet. Nós estamos acostumados a alguns padrões de comportamento na internet, que eles se tornam mais repetitivos e evidentes nas redes sociais. Então, por exemplo, a divulgação de momentos de sucesso, de momentos de conquista, de momentos de felicidade da pessoa, sejam eles mais naturais, espontâneos, ou sejam eles mais forçados, entre aspas, é um tipo de comportamento bastante comum. Outro tipo de comportamento bastante comum, que ficou bem evidente, comentado durante as eleições, são pessoas querendo expor as suas convicções políticas, morais, éticas, seja de uma maneira um pouco mais no diálogo, seja de uma maneira um pouco mais impositiva, um outro tipo de padrão que acontece na internet. Esses padrões, muitas vezes, eles são tanto quanto simulados. Muitas vezes as pessoas divulgam que elas querem parecer ser, e não como elas são de fato, Isso daria uma discussão em tanto. Mas o Google revela as pesquisas mais comuns na internet ao longo do ano. Se a gente pegar essas pesquisas, eu creio que elas são muito mais reveladoras do real comportamento e do que realmente as pessoas pensam e procuram na internet. Por curiosidade, eu fui atrás dos termos mais procurados. Durante o ano de 2018, olha só os termos: Copa do Mundo, Big Brother Brasil e eleições 2018. Quanto aos acontecimentos, tem coincidências. Olha, Copa do Mundo, eleições 2018 e um acontecimento que foi bastante importante no Brasil, greve dos caminhoneiros. E olha só como que acontece na nossa sociedade, acaba repercutindo nas preocupações das pessoas. Entre as perguntas como fazer, uma das mais comuns foi como fazer gasolina, o que não dá para dissociar do interesse na greve dos caminhoneiros. Uma pergunta curiosa, perguntas do tipo por quê? A pergunta mais comum é por que separado ou por que tudo junto? Mas o mais interessante que eu queria conversar sério com vocês são as perguntas como ser. Perguntas do tipo como ser alguma coisa. Eu creio que a ostentação nas redes sociais, o que a gente divulga, sejam nossas ideias, nossas situações do cotidiano que queremos compartilhar, elas talvez digam muito menos a respeito da gente, do modo da gente ser, do modo de a gente pensar e das nossas inquietações, do que perguntas do tipo como ser que fazemos no Google. Na nossa intimidade, entre quatro paredes, quando estamos sozinhos, muitas perguntas desse tipo que nós não fazemos a outras pessoas, mesmo as pessoas mais íntimas nossas, nós acabamos fazendo na intimidade do nosso quarto, do nosso cômodo, muitas vezes sem ninguém por perto, entre quatro paredes, para o Google. Eu achei bastante interessante uma matéria que eu vi a respeito e queria comentar com vocês. Algumas dessas perguntas mais comuns, elas vão ao encontro justamente desse comportamento mais ostentador da internet, em especial das redes sociais. Dá uma olhada, olha. Entre as perguntas mais comuns estão como ser sexy, como ser famosa, como ser fotogênica. Perguntas totalmente cabíveis que, eu repito, que vão ao encontro desse comportamento mais comum que a gente reconhece na internet. Algumas bonitinhas, por exemplo, como ser bonita sendo feia. E uma pergunta bem bonitinha aqui, como ser fofa. Algumas perguntas importantes, muito comuns, sobre crescimento pessoal. Essas são bem legais. Como ser inteligente. Essa eu vou fazer até um vídeo sobre essa pergunta, Como ser uma pessoa melhor. Por regiões, o Google também divulgou, por regiões, por estados brasileiros, as perguntas mais comuns. Por exemplo, na Paraíba, como ser mais produtivo. Em Pernambuco, como ser uma pessoa fria. Essa eu achei uma pergunta muito interessante.
Com certeza, essa pergunta, eu posso dizer aqui sem medo de errar, vem de uma pessoa que está passando por uma decepção e gostaria de ser menos afetiva em função de alguma decepção e algum sofrimento que ela está passando, né? Agora, em São Paulo, a pergunta mais comum foi como ser feliz. Eu fiz aqui uma experienciazinha que eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar na tela do computador. Eu apaguei todas as minhas pesquisas do Google e vim aqui escrever, olha, como ser realmente. Eu moro aqui em São Paulo, estou digitando, olha só, como ser no Google e a pergunta mais comum, a primeira que aparece é como ser feliz. Aí aparecem umas outras perguntas aqui, como ser bonita, como será... Interessante aqui, ó, como ser um bom vendedor, como ser rico, enfim. Mas a pergunta mais comum é como ser feliz. Essa pergunta aqui me chamou bastante atenção. Eu vi uma matéria do Fantástico, uma matéria até bem feitinha, na qual um neurocientista comenta essa pergunta, como ser feliz. E ele é extremamente certeiro na resposta que ele dá. Todos os estudos científicos que abordam o tema da felicidade de uma maneira séria acabam relacionando a felicidade com a qualidade dos relacionamentos que nós estabelecemos ao longo da vida. Existe um jargão aí para qualquer pessoa que vai comentar sobre felicidade, dizendo que felicidade é uma questão extremamente pessoal. Um outro jargão bastante comum é que a felicidade tem que ser encontrada dentro de si. Eu já fiz um vídeo aqui para o canal, se você estiver vendo no YouTube, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, e vou deixar na descrição do vídeo. Se você estiver vendo pelo Facebook, eu vou deixar nos comentários e convido também a visitar o canal lá no YouTube. O nome do vídeo é O que traz felicidade? Nesse vídeo eu comento com vocês sobre o estudo de Boston, né, da Universidade de Harvard, que seguiu pessoas desde a década de 30 até hoje. Obviamente, muitos deles já faleceram, mas seguiram também as famílias e os descendentes. Foram avaliados um monte de fatores de saúde, financeiros, estudos, fatores acadêmicos e relacionamentos que as pessoas estabeleceram ao longo da vida. Muitas pessoas acabaram saindo de uma situação de pobreza, indo para uma situação de maior sucesso financeiro e vice-versa. Muitas pessoas, por exemplo, começaram o estudo com saúde e essa saúde foi se deteriorando ao longo da vida. Outros mantiveram a saúde. Muitas pessoas de extremo sucesso acadêmico, outras nem tanto. Qual será o fator que isoladamente conseguiu separar as pessoas mais felizes das pessoas menos felizes e satisfeitas com a vida? Esse fator foi realmente esse, a qualidade dos relacionamentos que a pessoa estabelece ao longo da vida. Esse estudo é bastante revelador disso, então parece que esse jargão, a felicidade tem que ser encontrada dentro de si, ou a felicidade é uma questão unicamente pessoal, precisa ser no mínimo revista. Talvez pelas evidências que nós temos hoje, é mais certo dizer a felicidade está nos outros do que a felicidade está dentro da gente mesmo. Então parece que se você quer investir na sua felicidade, o que você tem que fazer na verdade é investir nos relacionamentos, na qualidade dos seus relacionamentos e não na quantidade, viu? Fique bem claro isso, né? Entre as perguntas mais comuns estão como ser feliz sozinha. Eu acho que o comentário que eu acabei de fazer agora responde essa pergunta. Eu acho que o caminho não é por aí. Uma pessoa pode ser feliz sozinha? Absolutamente sim. Mas o que parece que as evidências que nós temos estão apontando é justamente o contrário, que a qualidade dos relacionamentos são muito importantes. E eu queria dividir com vocês duas grandes experiências ainda a respeito disso, de como ser feliz, né? Um trabalho com grande valor, que eu acho que é um trabalho até difícil de ser reproduzido, né? Da enfermeira Brown Ware. Essa enfermeira, ela trabalhando em cuidados paliativos, em pacientes que estão no seu leito, muitas vezes no leito de morte, pacientes sem expectativa de alta, ou seja, pacientes que estão recebendo os cuidados, mas sem expectativa, pacientes que estão esperando literalmente a morte chegar. Ela levantou
5 dos maiores arrependimentos que essas pessoas têm. Então, pessoas no leito de morte. Eu acho que não existe uma situação mais reveladora, né, no qual a pessoa pode ser o mais sincera consigo mesmo e com os outros que no leito de morte. E um dos 5 maiores arrependimentos das pessoas foi: eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Ou seja, gostaria de ter nutrido melhor os meus bons relacionamentos. Eu não vou dizer quais são os outros 4 arrependimentos, eu vou fazer um vídeo para conversar sobre isso com vocês. E para finalizar aqui a nossa reflexão, eu queria lembrar um ponto aí do pensamento do Viktor Frankl, aquele grande psiquiatra, neurologista, psicólogo, fundador da logoterapia. Na visão dele, ele vai um pouco na contramão da nossa conversa. Ele não considera a pergunta como ser feliz uma pergunta importante, ou pelo menos ele não considera a pergunta primordial. Porque ele considera que a felicidade, uma vida plena, cheia de satisfação, uma vida cheia de motivação, ela não vai vir a quem persegue a pergunta como ser feliz, mas sim a quem persegue a pergunta qual é o sentido da minha existência. Então, será que felicidade é algo a ser buscado? Ou seria uma vida significativa, dedicada a um sentido maior que nós mesmos, que nos levaria à felicidade? E olha, Frankl, na sua experiência do campo de concentração, ele faz um relato bastante comovente e um relato que, novamente, vai ao encontro do que estamos conversando. Ele diz que num dos momentos mais difíceis, para ele conseguir superar e para ele conseguir transcender aquela experiência horrível, horrenda que ele passava no campo de concentração, ele imaginava, com sua imaginação, mas com seu coração também, a figura da esposa e que ele pudesse estar conversando novamente com a sua esposa. E aquilo lá era tão motivador para ele que ele depois relatou que se ele soubesse que a esposa dele, naquele momento, já estivesse morta em outro campo de concentração, aquilo não faria a menor diferença. Veja só então que mesmo Viktor Frankl, naquele momento de maior angústia, solidão, sendo submetido a trabalhos forçados, fome, doença, a figura da pessoa amada foi o que trouxe conforto para ele, mesmo que em imaginação, mesmo que no seu coração, mesmo que a pessoa não estivesse lá. Então, mesmo nessa situação, parece que talvez não a felicidade, mas a força e a motivação para superar as dificuldades estava em outra pessoa. Então, fica com essa reflexão aqui, né? A gente talvez questionar um pouco essa visão egoística de que a felicidade está dentro de nós e que nós devemos encontrar dentro de nós a felicidade. Sim, talvez isso seja válido em algum aspecto, mas também que a felicidade está nos outros. Espero que essa reflexão tenha sido bacana para você. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe para que o conteúdo alcance outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.